Você já imaginou escrever uma história que, com o poder que ela tem, consiga mudar os rumos do Natal? Fala, turma, eu sou o Diego França e sejam bem-vindos ao canal Quase Tudo Isso. E é isso mesmo, uma história que conseguiu mudar os rumos das comemorações do Natal da sua época. E eu tô falando de uma canção de Natal do Charles Dickens. Acho que muita gente conhece a história daqui pelas adaptações. Tem adaptação em desenho, adaptação em filme. Tem uma daquela bem famosa que é com o Jim Carrey, onde ele faz o papel do Scrooge. E na época, nos anos 1800, essa história pôde realmente fazer isso, mudar os rumos do Natal. Charles Dickens, incomodado com tudo que acontecia ao seu redor, como estava a sociedade, como estavam focando muito no trabalho, né, período já de ascensão da Revolução Industrial, e deixando as comemorações do Natal, a caridade, tudo para depois. E ele se sentiu muito incomodado com isso, e decidiu escrever essa história, que é uma história muito tocante. Se você não leu ainda, leia, é um livro curtinho, porque nessa história nós vamos conhecer o velho, avarento Scrooge. Scrooge não gosta de nada, não gosta de ninguém, vive sozinho, só trabalho e dinheiro. Trabalho e dinheiro é o velho, avarento Scrooge. E chegando mais uma vez na época de Natal, o sobrinho dele convida ele para ir para casa dele lá para cear o Natal. Vamos lá, tio Scrooge, vamos com a gente, vamos cear com a família para você poder participar. Não, que idiotice, coisa de Natal, não tenho tempo a perder com isso não. Todo rabugento o Scrooge era. E um funcionário dele também querendo sair um pouco mais cedo para poder comemorar o Natal com a família. Scrooge, não, ninguém sai mais cedo, não tem por que fechar mais cedo por causa do Natal. Tem por que isso? Tempo perdido, feriado de Natal. Você vê como é que era a mentalidade do Scrooge, como Charles Dickens escreveu, né, esse personagem, como descreveu ele já nessa época, e ainda temos pessoas até hoje com essa mentalidade, hein? E o tempo é dinheiro, só vive pro trabalho, a família é para depois, e não quer saber de comemorar nada. A gente sabe que ainda hoje encontramos muitas pessoas assim, muitas. Então, o que acontece com o Scrooge? Vamos lá. Vou relembrar aqui a história para vocês, porque nem todo mundo lembra, assistiu o filme há muito tempo, ou então mesmo não assistiu e não leu o livro. Scrooge volta para casa, rabugento como sempre, sozinho como sempre, e ao chegar em casa ele se depara com o fantasma do sócio dele. A primeiro momento, até o fantasma ele achou que era mentira, que não era isso, não, que não existia nada disso, que estava ali só para atrapalhar ele. Olha só como foi construído na cabeça do Scrooge. E aí, o fantasma do sócio dele fala um pouco com ele lá e diz que ele vai receber a visita de 3 espíritos, representando o Natal do passado, o Natal do presente e o Natal futuro. E é aí que começa a nossa imersão e que é tão tocante, desperta sentimentos na gente, porque no Natal presente ele vai ver como estão as pessoas, como é que tá lá o funcionário dele que ganha pouco, ele não paga tão bem assim pro funcionário dele, a família dele é pobre, tem um filhinho doente. Então isso começa a despertar sentimentos no Scrooge até então represados por tudo que ele passou, pela própria vida dele, tudo que se encaminhou até deixar ele sozinho e fez com que ele se fechasse nessa casca e fosse esse velho rabugento que ele se tornou. E tudo isso é muito bom, muito legal. Você vai lendo essa historinha curta, mas que ao mesmo tempo é tão grandiosa. Porque Scrooge já começa a mudar com o Natal presente. Com o Natal passado, ele vai vendo, né, coisas que aconteceram, coisas que ele tinha esquecido. É muito legal toda essa questão dos 3 espíritos de mostrar o passado, o presente e o futuro. É muito bom. Quando chega no futuro, Scrooge já está com a mentalidade mudada e não quer que coisas que foram mostradas para ele no futuro aconteçam. Ele falou, não, isso não pode acontecer, eu vou mudar, eu vou fazer diferente disso, eu não quero que isso aconteça. E essa história em sua época foi tão tocante, foi tão disseminada que era o que o Charles Dickens queria, que acabou
tocando realmente as pessoas e a sociedade, que foi o que ele queria mesmo, o intuito dele era esse. Foi uma obra aclamada, vendeu muito na época, muito, se espalhou muito, ele botou para vender um preço mais baixo, que era para vender e disseminar mesmo, porque ele estava muito incomodado com essa questão do pessoal esquecer o Natal, o intuito do Natal, a caridade, a reunião de família, o amor ao próximo, o amor entre si e familiares, sabe? Assim, é uma história que vale a pena. Se você já leu, revisite, leia de novo, de tempos em tempos. Não precisa ser somente no Natal. Ah, sentiu vontade, poxa, eu queria relembrar aquela história tão tocante. Pare, leia de novo. Ah, quer mostrar para o seu filho mais ou menos como é que é. Tem as adaptações do cinema, tem desenho, tem o filme. Então, vejam, porque vale muito a pena. É uma história que me tocou, eu li e assim, eu senti mais tocado pela história no livro, vendo todos os detalhes de como foi feita, do que com as adaptações cinematográficas. E tem umas gravuras, ó, se aparece para vocês. Tem os desenhos nessa edição aqui da Penguin, clássicos da Companhia das Letras. É isso, turma, é uma história curta que vale muito, muito a pena. Bem, se você chegou até aqui, comenta se você já leu, se você não leu, se você pretende ler. Verifique se você está inscrito no canal. Tem muitas pessoas chegando, visualizando, comentando e às vezes não estão inscritas no canal, tá certo? Vamos lá, vamos se inscrever. Hoje a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos no canal. Vocês já fizeram com que eu chegasse aos 500 e agora vamos para o 1000. Vamos dobrar a meta. É isso, turma. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!